o beco sem saída. As consequências das 10 pragas sobre o Egito, elas foram devastadoras, ao ponto de Faraó finalmente liberar o povo de Israel para saírem do Egito. E aí começa então o êxodo, né? Êxodo significa saída, a palavra êxodo significa isso, saída. Começa então uma peregrinação daquela nação de Israel até chegar, rumo à terra prometida. Mas eis que surge logo de cara no mar o primeiro grande obstáculo, que era o mar vermelho. Além disso, o Senhor, mais uma vez, ele vai endurecer o coração de Faraó, e Faraó se arrepende de ter permitido o povo sair do Egito. E o texto diz que ele reúne todo o seu exército, ele pega 600 carros, coloca capitães sobre eles, e ele mesmo, também ele juntamente, sai em perseguição aos filhos de Israel. E chega um momento que o povo não tem saída, porque o exército de Israel, do Egito, eles vão encurralar o povo de Israel. E à frente estava o mar, e atrás estava Faraó com seus carros, de modo que Israel estava num beco sem saída. Queridos irmãos, assim como o povo de Israel, ali defronte do mar, também muitas vezes nós nos encontramos numa situação semelhante, aonde parece não haver escape, aonde parece não haver saída, em alguns momentos da nossa vida, não é verdade? E beco sem saída pode ter vários significados, depende de onde nós olhamos e depende do que a gente está vendo também. Primeiro significado que eu queria dar até o beco sem saída aqui, pode ser o lugar aonde Deus nos prova por seus próprios propósitos. Eu vou repetir: beco sem saída pode ser um lugar aonde o Senhor nos prova por seus próprios propósitos. Tem uma palavra através do apóstolo Tiago, ele diz assim: tendes por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então ele fala: tendes por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Então, assim, a provação permitida por Deus é bênção, amados. Toda prova que é permitida por Deus é bênção, porque ela cumpre um propósito de Deus para a nossa vida. Deus quer dar a gente experiências com Ele, Deus quer dar a gente crescimento, Deus quer dar maturidade na nossa fé. Por isso que eu digo, a provação permitida por Deus é bênção, é oportunidade de crescimento, é oportunidade de ver a Deus na escassez, na prova. Tá? Tem no capítulo 17 de Êxodo também, há um exemplo claro dessa ação de Deus. Está escrito assim: que tendo o povo partido do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Nota aqui que eles estavam fazendo as suas peregrinações, as suas paradas, segundo o mandamento do Senhor. Ou seja, Deus estava orientando, Deus estava encaminhando o povo, dizendo: vai para aqui, levanta agora, vai para lá, né? Ou seja, eles não estavam fazendo nada fora da direção do Senhor. Mas diz o texto que eles chegaram num lugar e não tinha água para beber.
Eles tinham sede, mas não tinham água. Puxa vida, Deus encaminhou o povo para um lugar que não tinha água, um acampamento que não tinha água. Ou seja, Deus estava nisso, amados. E a pergunta que eu faço é a seguinte: Deus erra? Deus, Ele não erra, não é verdade? Então, ora, se Deus não erra, amados, se Ele não erra, se Ele faz as coisas perfeitas, né? Coisas perfeitas, então Ele os enviou a um lugar que Ele queria. Deus enviou o seu povo a um lugar que Ele queria. Deus permitiu que o povo dele também fosse de frente ao mar. Ou seja, Moisés não errou o caminho, Moisés não errou a estrada, Moisés foi guiado pelo Senhor. Só que eles chegaram de frente do mar, assim como nessa passagem do capítulo 17, chegaram a um lugar que não tinha água. Agora também eles estavam diante do mar vermelho, não tinha como passar. E o pior é, atrás estava o Faraó, apertando com eles. Percebe, amado? Então, se Deus não erra, então Deus queria manifestar a glória dele naquela situação. Eu digo assim, que era propósito do Senhor que o seu povo vivenciasse, quem sabe, naquele lugar, milagres. E eles iam ver isso, era propósito do Senhor que ali naquele lugar eles vissem a glória de Deus através do milagre do Senhor abrir o mar para eles passarem a pé seco, amado. Então, assim, eu digo para você, eu digo para mim também, se nós sabemos, né? Se a gente sente que Deus está no controle de todas as coisas, se nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, né? E se o nosso coração está em paz, e mesmo assim o tempo chegou na nossa vida, a aprovação chegou na nossa vida, então vamos apenas observar. Então vamos apenas continuar a ter fé, porque certamente nós vamos ver o milagre de Deus acontecer naquela situação de beco que muitas vezes também nós nos encontramos. Amém? Você acredita assim também? Eu creio nisso, amado. Então, o beco sem saída, ele é o lugar onde Deus nos prova no caminho da obediência. Mesmo no caminho da obediência, amados, nós somos provados. Mesmo fazendo as coisas conforme o mandamento do Senhor, também nós somos provados. Eu me lembro que o Senhor falou para Moisés, que ele, lá no capítulo, em Deuteronômio, no capítulo 8, ele falou assim, que ele permitiu que o povo ficasse 40 anos no deserto, que permitiu que eles passassem sede, que eles passassem fome, porque Deus queria saber o que estava no coração do povo, se eles queriam servir a Deus ou não. Ou seja, Deus também nos prova, mesmo estando obedientes a Deus. Viu, meu Jorge? Mesmo nós andando no caminho do Senhor, Deus permite provas na nossa vida, porque Ele é Senhor, Ele é soberano. Né? Eu me lembro quando o apóstolo Paulo estava preso em Éfeso, né? E aí tem um livro que chama-se Prisioneiro do Senhor, escrito pelo bispo Paulo Lopes. O bispo Paulo Lopes, ele fala assim, que Paulo não teria aberto tantas igrejas se ele prestasse atenção muito mais nas tribulações e nos problemas da vida dele do que na promessa de Deus para a vida dele. Ou seja, porque ele não prestou mais atenção nos problemas, nos chicotes, né? Nas provas, nas lutas, ele foi capaz de abrir muitas e muitas igrejas. Porque senão, se ele fosse olhar para os problemas, não teria feito nada. Mas o olhar de Paulo estava na glória de Deus, estava no milagre que Deus pode fazer. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor por isso. Então, amados, quando eu falo que o beco sem saída é o único lugar, ou seja, é o lugar aonde Deus nos prova no caminho da obediência, eu entendo que é também o único lugar que você iria se render ao tratamento, ao amadurecimento que Deus quer te dar. Sabe por quê? Porque enquanto há força em nós, enquanto há em nós capacidade humana, a gente não permite Deus fazer o que tem que ser feito. Enquanto há em nós meios humanos, a gente não permite uma atuação completa. É por isso que em muitos casos Deus coloca a gente num lugar, num beco sem saída, que
Israel não tinha jeito, se olhava para frente estava o mar, olhava para trás e estava o deserto. Para onde que tinha que olhar? Tinha que olhar para cima, tinha que olhar para Deus. Muitas vezes Deus permite isso na nossa vida, não? E no dia em que você finalmente resolver dizer para Deus assim: Senhor, eu quero fazer tudo certo daqui por diante. Senhor, daqui por diante eu quero ser servo. Eu quero dizer para você que quando você falar isso, Deus vai provar a veracidade dessas palavras. Ele vai provar. Não que ele não quer, ele quer. Mas ele quer ver realmente se eu quero. Ele quer saber se realmente eu quero. Se eu realmente estou afim. Então ele vai permitir situações para provar o nosso coração, amado. Quanto a Israel, o Senhor queria mostrar para eles a glória do Senhor mais uma vez naquele lugar. Quantas vezes Deus mostrou a glória dele lá no Egito? Mas Deus queria mostrar a glória dele mais uma vez. E agora de uma maneira muito poderosa, abrindo o mar para eles passarem até seco, amado. É isso que Deus queria fazer com o povo dele naquele lugar, né? Então, Deus faz isso. Deus mostra a glória dele para nós. Ele mostrou para Gideão, lembra? Gideão. Deus só permitiu que apenas 300 homens ficassem com ele para lutar contra um exército numeroso. Apenas 300. Com Josafá foi a mesma coisa. Deus não permitiu que Josafá colocasse o exército para lutar. Deus falou para ele colocar os levitas, os cantores na frente. Não colocou armas nas mãos deles, mas colocou instrumentos musicais para que eles tocassem, ao invés de homens com armas, com espada. Colocou os cantores. Por quê? Porque Deus queria mostrar a glória dele na vida de Josafá. Então, o beco sem saída, por último, eu imagino que o beco sem saída é o lugar aonde será revelado quem de fato nós somos. Numa tribulação intensa, amados, aonde a gente olha para todos os lados e não vê saída, é nesse lugar que verdadeiramente será revelado quem a gente é, o que a gente tem no nosso coração, né? Nesse lugar, a fé que nós dizemos que temos, ela vai ser provada. Nesse lugar de ver a nossa coragem que nós dizemos que temos, vai ser provada. A nossa santidade vai ser provada. Também vai ser provado nesse lugar os nossos medos, as nossas fraquezas, o nosso caráter. Tudo isso vai ser provado nesse momento, amado. As nossas cobiças, as nossas rebeldias, tudo isso vai aparecer no dia do beco sem saída, né? O tamanho do nosso amor, que a gente fala que ama, né? Quanto verdadeiramente a gente ama. É só numa situação, muitas vezes, que a gente não tem saída, que a gente vai provar o quanto nós amamos a Deus de verdade. Entenderam? O quanto nós realmente queremos Deus na nossa vida. Sabe quando você fala assim: puxa, não acredito que eu falei isso. Eu não sei como é que eu fui fazer isso. Eu nunca achei que eu ia fazer tal coisa. Eu nunca achei que eu ia cometer tal pecado. Quantas vezes nós nos deparamos com isso, amados? Isso mostra para nós que muitas vezes nós não nos conhecemos. Nós não sabemos quem nós somos de verdade. A gente achou que a gente ia ser forte. A gente achou que a gente não ia servir. A gente achou que a gente, sabe, ia conseguir. De repente, como é que eu me deixei? Como é que eu deixei as coisas chegar numa situação dessa? Sabe quando você se depara com isso? É numa situação de beco, é numa situação sem saída. Então tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que não é convertido dentro da gente, amados, começa a se aflorar. Por isso que o beco é utilizado pelo Senhor, porque Deus quer cuidar dos seus filhos, Deus quer amadurecer os seus filhos, né? Veja aí o que o povo falou a Moisés no versículo 11 e no versículo 12. Eles falaram assim: será por não haver sepulcros no Egito que o Senhor nos tirou de lá?
para que morramos nesse deserto, foi o que saiu deles. Depois que eles viram tantos milagres no Egito, tantas provas e o poder de Deus se manifestar, eles agora resolveram desacreditar. Veja, por isso que eu falo, né? A gente acha que a gente já viu tanto, a gente acha que a gente está forte, está bem, e de repente a situação acontece com a gente, e aí a gente fala assim: por que Deus nos tirou de lá? E às vezes alguns de nós falam assim: parece que quando eu estava no mundo eu não tinha tanta tribulação como eu tenho agora. Não é verdade? Quantas vezes nós já falamos isso? Quantas vezes isso já saiu de dentro de nós, amados irmãos? Será que por não haver sepulcros, eles continuam? Melhor nos for servir ao Egito do que morrermos no deserto. De repente, diante daquele bêbado sem saída, o mar e o exército para trás, eles disseram: nós vamos morrer, acabou toda a esperança para eles. Tudo aquilo que eles viram lá atrás sobre Deus já era. Já era. Mas você acha que conosco não acontece isso também, querido? Quantos milagres nós já vimos, quantas coisas Deus já respondeu para nós, né? E de repente a gente se encontra numa situação novamente: cadê Deus? Por que, Deus? Por que o Senhor não fez isso? Por que o Senhor permitiu isso? Isso são murmurações, isso são incredulidades, são momentos de desespero, momentos em que a nossa fé é abalada, irmãos. Então veja bem, eu quero dizer para vocês uma nota que eu coloquei aqui: se nós permanecermos na murmuração, olha, se a gente permanecer na murmuração, na incredulidade, na rebeldia da nossa carne, nós não iremos ver a glória de Deus se manifestar no mundo. Nós vamos ser impedidos do crescimento que Deus quer proporcionar na nossa vida, por causa da incredulidade, por causa da murmuração, por causa da rebeldia, por causa da dureza de coração. Por outro lado, ao nos depararmos com as nossas fraquezas, né? Que é revelada no tempo sem saída, né? E isso nos curar de vergonha, e isso, né, nos levar ao arrependimento, um desejo sincero de mudança, então o propósito do Deus terá se cumprido na nossa vida. Entendeu? O propósito do Deus terá se cumprido na nossa vida, quando a gente olhar para essas coisas que saem de dentro de nós, e a gente curar de vergonha, de arrependimento, e com humildade buscar o quebrantamento do Senhor, então o propósito de Deus irá se cumprir. A maturidade e o crescimento que Deus projetou para nós irá se cumprir na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor disse ao povo: os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais os tornarei na vida. Deus falou para Moisés, fala para o povo, Moisés, os que estão crendo, né? Que esses egípcios aí que vocês estão vendo, nunca mais eles se tornarão na vida. Nota que o Senhor fez de tal forma que Ele fez que os 600 carros que eles tinham, os capitães eram os melhores, e o próprio faraó estava junto. Deus tinha um propósito de aniquilamento pleno, total dos inimigos do Senhor naquele dia. E eles não estavam entendendo isso, queriam voltar para o Egito. Estavam murmurando contra Deus, dizendo: Senhor, tu nos tiraste de lá para morrer aqui? E o que o Senhor mandou dizer a eles? O Senhor disse para eles: Moisés, diga aos filhos de Israel que marchem. Diga aos filhos de Israel que marchem. Mas marchar para onde, Senhor? Para trás não dá, para frente não dá. O Senhor falou: é para frente. Vai para cima do obstáculo. E Moisés apenas obedeceu. Levantou o seu bordão e o mar se abriu diante deles naquele dia. Foi assim com Josué, lembra? Josué também obedeceu, apenas obedeceu. Rodeou Jericó 7 vezes e a cidade foi abaixo naquele dia. Davi também apenas obedeceu. Usou um estilingue para derrubar um gigante de mais de 2 metros de altura, porque ele obedeceu. O gigante caiu diante dele.
Gideão também, ao invés de usar armas, Deus falou para ele colocar cântaros, tochas dentro do cântaro. 300 homens, não tinha espada, não tinha canhão, não tinha nada para lutar contra um exército numeroso. Apenas com tochas e cântaros nas mãos, o Senhor deu vitória. Os inimigos se mataram entre si diante da ação e da fé daquele homem de Deus. Também Josafá, já disse aqui, Josafá é a mesma coisa. Ele obedeceu ao Senhor. Ao invés de colocar armas nas mãos da artilharia, ele colocou os levitas, porque Deus havia mandado. Coloca os levitas na frente do exército, cante louvores. No momento que eles começaram a cantar, os inimigos se mataram entre si. E Deus deu a vitória ao povo naquele dia. Então, numa situação de beco, amados, é importante a gente atentar. O que será que Deus está querendo? Quando uma provação chegar na sua vida, o que será que Deus está querendo lidar com isso? Eu quero terminar a mensagem de hoje contando o testemunho, talvez eu já tenha contado aqui, de um beco sem saída, talvez o maior da minha vida. Foi numa das igrejas que eu pastoreei. Uma vez eu chorei no gabinete pastoral, um dos meus líderes, e eu o orientei. Ele estava fazendo algumas coisas erradas. Eu chamei ele no gabinete e eu orientei como ele devia fazer. E que dali por diante ele não ia mais proceder daquele jeito errado, porque ele estava sendo rebelde. Eu disse: eu não quero mais que você faça dessa maneira. Daqui por diante você vai fazer assim, assim e assim. E aquele moço, que era líder, ele não aceitou a minha correção e ele se levantou contra mim. E ele começou então a falar com outros. E aquele moço começou a me desonrar e acabou que mais dois líderes foram contaminados por ele. E 2 líderes, pessoas de Deus, pessoas queridas, amadas, se deixou contaminar por ele. E isso foi um problema, porque quando isso estava perto do final do ano, mais ou menos um tempo como esse, e aí veio a reunião de avaliação, e eles 3 queriam que eu saísse da igreja, os 3 irmãozinhos. Mas eu tinha 10 na liderança, os 7 não queriam, mas os 3 queriam. Por quê? Porque aquele primeiro moço contou a versão dele para os dois compraram a ideia dele e se voltaram contra o mundo. E foi um ano difícil, né? O meu SD disse: olha, você não precisa sair só por causa deles, você tem maioria, você pode ficar. E eu resolvi ficar, mas foi um ano muito difícil para trabalhar, muito difícil. E eu ali, naquele ano, foi pela graça de Deus, muita oração, muito jejum, né? Eu vivi um dia sem sair. Minha vontade era parar, sair, né? Pedir para sair, mas eu, naquele momento, conversando com o meu SD, eu falei: se não é hora, né? Eu fiquei mais um ano. E eu me lembro que no final do ano nós tivemos um encontro com Deus. Nós fomos ao encontro com Deus, juntamente com uma outra igreja, participávamos com eles. E esses 3 irmãos eram líderes, eles estavam no encontro com Deus. E no retorno do encontro com Deus, eles queriam que a gente fosse para a outra igreja, né? Mas eu pensei muito e falei: não, o encontro, porque nós tínhamos um grupo grande da nossa igreja. E é importante, quando a gente volta do encontro com Deus, que a gente venha na nossa igreja, pois faz um movimento de fé, testemunhos, né? E traz então um banco da igreja. E aí lá, né, no último dia eu disse para eles: olha, nós vamos fazer, com o nosso povo, nós vamos fazer a restituição na nossa igreja. Eles não gostavam, porque eles não queriam cooperar comigo mais. Eu queria ver as coisas acontecendo. Mas aí eu disse: assim vai ser. E aí viemos para a nossa igreja. E nesse meio tempo, eu tive um outro problema que aumentou a situação, o problema, né? Tivemos um problema com os vizinhos. Os vizinhos nos denunciaram na prefeitura por causa do som, do barulho. E aí nós fomos intimados, e a prefeitura nos deu 90
dias para regularizar, nós tínhamos que colocar forro de fibra mineral para abafar o som. E nós fizemos um orçamento, a gente ia gastar cerca de 50 mil reais. A gente não tinha dinheiro, tinha um pouquinho. E eu falei, agora, o que nós vamos fazer? Eu orando a Deus, buscando a Deus, jejuando. E naquele dia da volta, do encontro com Deus, eu precisava comunicar à igreja desse problema do dinheiro, né, do que estava acontecendo. Tinha esse problema, né, dessas coisas a gente não pode falar. Mas aí Deus me deu uma direção de fé naquele dia. Eu disse para a igreja, nós temos um problema. Nós vamos ter que gastar cerca de 50 mil reais para reformar o forro da nossa igreja. E nós temos muito pouquinho no nosso carro, talvez de 5 a 10 mil, não me lembro agora. E nós vamos gastar de 40 a 50 mil reais. Eu falei assim, e a partir de hoje, no domingo, e a partir de amanhã, nós vamos começar um jejum de 21 dias. Nós vamos buscar o Senhor, colocar essa causa diante do Senhor. E Deus vai fazer um milagre. E eu me lembro que eu disse assim, aqueles que crerem verão a glória de Deus junto comigo. Deus vai mandar o dinheiro. Deus vai abrir portas. Eu disse isso, terminei o culto, e no outro dia nós estamos no jejum. E aí começou, eu senti, quando eu disse isso, eu senti fé no meu coração, que Deus ia fazer alguma coisa. E aí Deus começou a agir. No decorrer daqueles dias que se passaram, no culto do meio da semana, um dos irmãos da igreja veio conversar comigo e falou assim, pastor, pastor, eu gostaria que o senhor orasse por mim, porque eu tenho uma causa na justiça que está parada, uma causa trabalhista há muito tempo, e é um dinheiro bom. E se Deus abrir essa porta, só o dízimo que eu vou dar nesse dinheiro vai dar para fazer toda essa obra. Eu disse para ele, vamos orar. Chamei ele na frente, orei com ele. Eu me lembro da oração que eu fiz até hoje. Eu falei, Senhor, se essa causa é justa diante dos teus olhos, o Senhor quer abençoar o meu filho através desse dinheiro, então toca no coração do juízo das pessoas e abençoa o teu servo. Isso foi numa quinta-feira. Quando foi na outra semana, na quinta-feira, aquele irmãozinho veio dar o testemunho. Sabe qual foi o testemunho dele? Ele falou assim, pastor, a primeira coisa que ele fez, voltou para mim e falou, pastor, o senhor é homem de Deus. Porque o senhor orou para mim na quinta-feira, falou, o governo não está pagando ninguém, mas o juiz liberou a minha. Tanta gente que eu conheço que não recebeu, mas a minha veio. Pastor, o senhor é homem de Deus. E ele deu o dízimo. Sabe quanto foi o dízimo dele? 40 ou 42 mil reais, não lembro mais. Aí faltava 10 mil. 10 mil faltava. Dali um tempo, dali mais um pouco de tempo, Deus opera um milagre na vida de um casal lá nos anos 5 da igreja. Eu não sei como, ele disse que uma das operadoras, não sei se é Claro, se é a Vivo, simplesmente fizeram uma campanha e sortearam um número de celular para ganhar um dinheiro. E foi o número dele, esse irmãozinho, que foi sorteado, ele ganhou 100 mil reais de uma dessas empresas. Ele veio, pastor, para aqui, ó, 10%, 10 mil reais. Completou 50 mil reais para fazer. Veja como Deus faz, amados. E foi uma bênção, né? Aquele ano, né? Aquele problema que eu estava ali com aqueles líderes e tal, e Deus fez milagres. Quando chegou no final do ano, agora as coisas estavam tudo pronto, tudo organizadinho. Eu falei assim, agora é hora de eu sair, agora está tudo bem, agora eu quero sair. E aí fizemos um balanço da tesouraria,
Nós gastamos ali cerca de 40, 50 mil reais, deixou tudo bonitinho. E sabe quanto tinha de saldo na conta? 50 mil reais sobrou na conta. Então, naquele dia, naquele episódio, Deus me honrou, Deus glorificou o nome dele. Eu pude ver o milagre de Deus acontecer numa situação adversa. Aquele irmão primeiro que causou toda a confusão saiu da igreja, foi para outro lugar, né? E quando foi um dia, ele veio me procurar. Ele falou: pastor, eu vim aqui para pedir perdão, o senhor é homem de Deus. Eu estava com espírito de rebelião no meu coração. Os outros dois, numa conversa que eu tive com eles, eu faço questão de dizer isso, eu não preciso dizer isso. Mas foi Deus que colocou isso no coração deles para falar comigo. Os dois também, numa conversa que nós tivemos, eles disseram assim: pastor, o senhor é homem de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida. E quando eu saí, os dois fizeram assim, e foi de coração, eles me abençoaram, eles fizeram toda uma despedida para ele, mas não foi com o coração já triste, não, eles já haviam se consertado, haviam já reconhecido, né, que eles entraram numa furada ouvindo aquele primeiro. Mas eu estou dizendo tudo isso porque Deus honra quando a gente faz as coisas com amor, com honestidade, com integridade. E Deus nos prova, mesmo no caminho da obediência. Deus nos prova, amém? Deus nos prova. Eu louvo a Deus porque Deus quer fazer coisas novas na nossa vida. Deus pode fazer coisas novas na nossa igreja. Talvez eu olhe para a igreja e fale assim: complicado, né? O Senhor está difícil, né? Mas eu diria para vocês que é uma situação propícia para a gente ver a glória de Deus se manifestar. Nós só temos que fazer as coisas certas do jeito certo, entendeu? Eu termino dizendo que a maturidade ela virá quando a gente passar por todas as etapas e continuar confiando, continuar glorificando, continuar marchando, né? Nunca regredir, mas ir para cima, com fé em Deus, porque Deus abre portas onde não tem porta. O mar não foi o lugar onde tudo terminou para o povo de Deus, ao contrário, foi o lugar onde tudo começou. Agora uma vida nova, longe da escravidão do Egito. A escravidão do Egito ficou para trás, para sempre, para sempre. Os seus opressores ficaram aterrados, afundados, afogados no mar, para sempre. Toda a cavalaria, todos os carros de guerra do próprio faraó ficou ali afundado para sempre no mar vermelho naquele dia, né? Então, assim, a palavra de Deus para mim, para você hoje é a mesma. Diga ao povo que marcha. Deus está dizendo para mim que você continue marchando. Continue marchando. Porque Ele é poderoso para fazer do nosso dedo um manancial de bênçãos. Deus é poderoso para fazer da nossa população algo estrondoso, algo glorioso, que as pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim: vocês são de Deus, hein? Vocês são de fé, vocês têm fé, hein? Olha, Deus honrou vocês. Olha, eu vi como estava, eu estou vendo como está agora. Eu vi como estava a sua casa, a sua família. Eu estou vendo como você está agora. Isso é bênção, mas isso é bênção, né? Eu digo para vocês: ele que crê verá a glória de Deus na nossa igreja. Nós vamos ver a glória de Deus na nossa igreja, né? Receba esta palavra de fé. Teu coração. Você que está em casa, receba esta palavra de fé para a sua casa, para a sua vida, para no seu dia a dia, no seu beco, na sua tribulação. Receba esta palavra de fé em nome de Jesus. Amém?